L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bora lá. Vamos nessa, tudo bom? Bom dia pra você. A Páprica tá aqui do lado, eu não quero acordá-la, mas acho que ela tá com um soninho profundo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Para Acabar com o Juízo, o seu podcast semanal de leitura do Antiédipo. E por aqui tudo vai bem, mas na medida do possível. E deixa eu ver o que mais. O presidente ainda não caiu, teve uma grande manifestação aí, né, no dia, foi dia 29, tem outra para vir dia 19 de junho aí, as pessoas ainda têm fé na bandeira do Brasil, acham que o que falta às manifestações é bandeira do Brasil. Então, mais que nunca, vistam vermelho, vistam negro e vamos às ruas. Então, dia 19 a gente se encontra lá, não de verde e amarelo. Bom, no mais, é isso. Hoje eu tive que ler um pouquinho antes. Tipo assim, literalmente ler um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Deixa eu só botar o despertador aqui logo, né? Pra não enrolar ninguém. Hoje é um daqueles dias que eu preciso cozinhar lentilha, né? Que faz parte da vida desse podcaster. O cozinhamento de lentilha, 11h23. Então vamos pra 11h43. E queria mandar um abraço especial. Antes de dizer o que eu estudei pra estar aqui hoje. 11h43. Pronto, 20 minutinhos. Queria mandar um abraço especial à pessoa que ouve esse podcast assim que ele é lançado. Tipo, você é muito legal, você é muito especial. Provavelmente você vai ouvir hoje, quinta-feira, dia 3/6. Ou talvez você só dá play e nem escuta, mas obrigado. Você que faz essa contagem, assim, é quase imediato pós-lançamento. Muito obrigado a você, seja lá quem for. Forte abraço. Mas é porque a gente tava no encontro passado, eu fiquei pensando assim, e aí eu me vi um tanto quanto didático. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula, assim, e aí comecei a falar de Vygotsky, se eu não me engano, e falando de signo, né? Ah, porque o signo isso, porque o signo aquilo, a linguagem como ferramenta, e o signo, menor partícula da representação, não sei o que, o signo pra lá, signo pra cá. E aí eu perguntei pra galera assim, e aí, tá chegando, tá tranquilo aí? Vocês estão entendendo? E aí uma pessoa muito nobremente, pô, falou, professor, quando você tá falando de signo, você tá falando de astrologia, por que você tá falando de signo? Não tô entendendo. E eu achei muito justa a pergunta. Ninguém tem que saber o que é signo de antemão, assim. E pra falar a verdade, nem eu sei o que é signo de antemão, eu tenho uma ligeira ideia. Então, para não causar essa confusão estranha, mas eu preciso também, né? Seria bom, se vocês quiserem a interação, manda um zap, manda uma direct no Instagram, no Twitter. Se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido. Se tem dúvida, manda pergunta, pede para participar. A interação é livre. Mas na leitura passada, teve um ponto que o Deleuze estuda muito essa questão do signo, né? Tem um livro sobre Spinoza, Proust, os signos, ele estuda muito Spinoza a partir da problemática dos signos. E não fica muito claro, né? Nem para mim fica muito claro, até porque eu não estudei esses livros ainda, o que é tal da história do signo, né? Que não é o signo astrológico, não é peixes, não é aquário, não é touro, apesar de que essa coisa é legal também. Mas na leitura passada teve essa pontuação, né? Nem todo signo é um significante, né? Não há necessariamente essa relação entre signo e significante direta. E nem todo significante todo significante é um signo, mas nem todo signo é um significante, né? Então, hoje passei aqui o olho em um dos autores passei muito rápido, na verdade, um site aqui, Mequetrefe, com uma bela imagem de início, assim, tem uma chaminha, assim, ícone, tem uma fumacinha, índice, e tem como que fala? Um ideograma, escrito símbolo, um ideograma, tipo, um ideograma escrito símbolo, fogo, fire, fazendo essa diferenciação do signo, elementos semióticos do Peirce, né? Quem foi o Peirce? Que é um cara que o Deleuze estuda bastante.
Só pra bater aqui no Wikipedia rapidinho, porra, apareceu a Heloísa Perissé. Porque eu escrevi errado aqui. Aqui, Charles Peirce. Só pra bater um Wikipedia. Caraca, que episódio estranho, né? Nem li ainda. Mas vamos lá. O Charles Peirce, que viveu de 1839 até 1914, foi um filósofo, pedagogista, cientista, linguista e matemático americano. Seus trabalhos apresentam importantes contribuições à lógica, à matemática, à filosofia e principalmente à semiótica, o estudo dos signos, né? O estudo da construção do significado, o estudo do processo de signo, semiose, e do significado de comunicação, definição de semiótica. E também um dos fundadores do pragmatismo, junto com William James e John Dewey. E é isso, cara. A esquizoanálise deve muito do pragmatismo do Peirce, do William James, né? Do John Dewey eu não sei, assim. Mas também tem uma processualidade pragmática de outro filósofo, que é o... também estadunidense, né? Caraca! Tô com William James na cabeça, mas eu acabei de falar que não é. O Processo e Realidade, cara. Quem é que escreveu esse negócio? Whitehead. É Whitehead. Alfred North Whitehead, nome desse camarada. Que eu também não li, mas estou sabendo que existe isso aí. Mas por que tudo isso é importante? Porque eles estão conversando aqui com o Lacan, e o Lacan tem uma teoria do significante, né, da cadeia do significante, que a realidade humana ela é encoberta pela simbolização, encoberta pelas palavras, encoberta pelos significantes. E a teoria do significado do significante, o signo como significado significante, tem a sua leitura a partir de um linguista, o pai da linguística, francês, chamado Saussure, Fernand Saussure, que ele fala que as duas unidades elementares do signo, o signo é qualquer coisa que represente outra coisa. Seria isso. Uma letra é o signo da imagem acústica, por exemplo, a letra A, grafia da letra A é o signo da imagem acústica A, para determinado alfabeto, para determinada cultura, um exemplo bem básico. Então, o signo deveria ter, para a linguística de Saussure, um significado e um significante. O significado seria o que é representado, e o significante, o representante. E aí isso muda durante o tempo, né? O que é significante, o que é significado para as pessoas e tudo mais. Eu imagino que seja assim mais ou menos que funciona a linguística saussuriana. E o Lacan vai se basear extremamente nisso para pensar esse encadeamento no mundo de representações. A gente nunca chega ao significado das coisas, a gente nunca chega às coisas em si, mas sempre está diante dos significantes que são propostos por uma cultura, simbolizados por uma cultura específica a qual a gente faz parte. E tem uma diferença no entendimento do signo para o Peirce, isso que eu estava lendo aqui um pouquinho antes, que o signo para o Peirce passa necessariamente pela interpretação possível, pelo interpretante, pelo que se faz com essa imagem de representação, pelo que se entende. O significado está junto, não existe um significado perdido. Existe, na verdade, que é isso, a hipótese lacaniana e saussuriana, né? O significante sempre está margeando o significado, mas o significado derradeiro, único, não chega. Por isso que falta, né? E para o Peirce, não. Para o Peirce, na verdade, tem uma dimensão de uso, tem uma dimensão de produção de significado a partir do uso do signo. Seja ele que está aqui, né? Um ícone, um índice, um símbolo. De qualquer forma, assim, sendo resumidamente, pelo que eu estou entendendo, tem uma dimensão de uso, tem uma dimensão de atualização a partir da interpretação que é possível, e não mais essa dimensão de, nossa, o significado último foi perdido, mas sim o sentido de pragmática, de utilidade, de utilização, sem ser utilitário, sem ser utilitarismo, né? É nesse sentido de que a coisa só ganha significado no seu uso, né? Na atualização do seu uso. Pelo menos é assim que eu estou entendendo. Então, voltamos aqui ao texto do antiético, depois dessa longa divagação que pode estar totalmente errada, mas, sei lá, senti vontade de fazer, que eles estavam falando exatamente disso, que na verdade a natureza é repleta de cadeias de signos, cadeias de índices de representação, de índices de ícones, de símbolos, né? Mas para o Peirce o símbolo está mais na dimensão humana, mas enfim, partículas que representam certas coisas, que imageticamente ocupam o lugar de outras coisas, produzem relação com as coisas, assim como eu estou entendendo. Então a realidade é cheia de signos, assim. Desde cores, formatos, sons e tudo mais. Tudo isso seriam signos, né?
mas de diversas ordens, não necessariamente passando pelo significante, que é essa coisa hipotetizada pelo Lacan, que encobriria a realidade, encadearia o funcionamento do inconsciente. Tudo isso para dizer que a gente está na página 58, e vamos lá, né? É porque... Vamos lá, depois eu volto no porquê. Na página 58 tem cada cadeia. Eu vou voltar antes, vou no de repente. Está bem no meio do parágrafo aqui. De repente, na cadeia que mistura, sem os compor, fonemas, morfemas, aparecem o bigode do pai, o braço erguido da mãe, uma fita, uma menina, um tira, estilo de policial, um sapato. Tudo isso são elementos sígnicos, né? São signos diversos aí nos registros do inconsciente para o Deleuze e para o Guattari. Aí vai. Cada cadeia captura fragmentos de outras cadeias das quais extrai uma mais-valia, como o código da orquídea extrai a figura de uma vespa, fenômeno de mais-valia de código. Essa história aqui da vespa e da orquídea, se eu não me engano, também é um exemplo de um biólogo e etólogo que a gente estava falando na leitura passada, que é ucraniano, né? O Jacob von Uexküll, sei lá como é que pronuncia o nome desse cara, é um nome que eu acho muito engraçado, particularmente muito engraçado, junto com o dinamarquês Hemslev. E o exemplo que ele fala, o Uexküll, é que a vespa e a orquídea, elas não falam a mesma língua, e elas não têm nada a ver uma com a outra, aparentemente. Mas por um processo de evolução, por um processo de a vespa necessitar, se eu não me engano, se alimentar, e a orquídea necessitar da vespa ou de um agente para sua reprodução, de polinização, de passar, né, o pólen de uma florzinha para outra, florzinha macho para florzinha fêmea, a evolução paralela, ou seja, muito tempo entre as espécies, de interação entre as espécies, faz com que a flor da orquídea se molde para, eu vou falar grosseiramente, simular uma vespa. Ela simula uma vespa e a vespa chega lá para comer, né? no sentido sexual da palavra, comer a florzinha da orquídea. Vejam lá, vespa e orquídea, vespa que simula a orquídea, né? E aí a galera vai falar esse campo da simulação, da representação. Que é como se a flor ludibriasse, né? Enganasse a vespa para ela querer se reproduzir ali, fazer um fuque-fuque. Só que nisso que ela se mistura ali com a bichinha é igualzinho, a flor fica com uma vespinha dentro dela, sacou? Só que é vegetal. E aí a vespa vai fazer um fuque-fuque lá, sai cheia de pólen e... né? É pólen, eu acho. Né? Sai cheio do que reproduz as florzinhas, né? E aí vai levar para outra flor. Essa que é a doideira. E aí o que eles vão falar que na verdade não é uma imitação. A orquídea não imita a vespa. E a vespa não é enganada, né, grosso modo, pela orquídea. Mas há um devir, uma evolução paralela, uma troca de código, uma mais-valia de código. Eles emitem mensagens um para o outro sem necessariamente falar a mesma língua, mas trocam códigos específicos e intensificam, ganham com isso, produzem a partir disso, produzem a partir dessa troca interespécies. E se você for pensar todas as relações interespécies que a gente tem, que faz com que nós mudemos como seres humanos de configuração e evoluímos de formas diferentes, e as espécies também evoluem de forma diferente a partir dessa relação, pode-se dar esse entendimento de mais-valia de código, troca, permuta a partir desses signos, né? Dessas compreensões, dessas interpretações que um dá para o outro. Um oferece ao outro. Que não necessariamente são diretos, não necessariamente são representações, mas são usos, né? São usos um do outro. Pensa em todas as culturas, no sentido de vegetais, que são acopladas com o desenvolvimento do ser humano e que não necessariamente existiriam dessa forma, desde a floresta de eucalipto até os milhos selvagens, etc, os animais, e como isso transforma a nossa espécie. Pode, por exemplo, propiciar a produção das cidades, porque tem uma massa de alimentação possível vindo do milho, seja ele, por exemplo, transgênico, que nos alcança. Então esse processo é muito de evolução paralela. Isso transforma completamente a morfologia e até a genética, o código genético do milho, e muda a nossa forma de existir, de consumir, e causa câncer na gente também, sacou? Então é essa espécie de troca de código que eu acho que eles estão se referindo. Não é necessariamente um elogio, mas falando, olha, as coisas funcionam sem necessariamente o código genético do milho ou do ser humano determinar como isso vai ser. Mas há uma troca
entre esses códigos. Há uma inter-relação entre esses códigos no momento que se dá esse encontro. Pelo menos assim que eu entendo. Então vamos lá, vamos continuando aqui. Até porque já gastei bastante. É todo um sistema de desvios e sorteios que formam fenômenos aleatórios, parcialmente dependentes, parecidos com uma cadeia de Markov, que é essa história de uma evolução, né? Evolução por essa aleatoriedade da escolha dos signos. A evolução no sentido de adaptação mesmo, né? Vai se transformando, o que vai dando, entre aspas, certo, vai prosseguindo, né? E aí vai. Os registros e as transmissões. Opa, mexi muita cadeira aqui. Os registros e as transmissões vindas de códigos internos, do meio exterior, de uma região do organismo para outra, se cruzam segundo vias perpetuamente ramificadas de grande síntese disjuntiva. Se há uma escrita aí, é uma escrita no próprio real, estranhamente plurívoca, nunca biounivocizada, linearizada, uma escrita transcursiva e nunca discursiva. Entre 2 pontos, é todo o domínio da, entre aspas, inorganização real, fecha aspas, das sínteses passivas, no qual em vão buscaríamos algo que pudéssemos chamar o significante, e que não para de compor e de decompor as cadeias em signos que não têm vocação alguma para serem significantes. Ponto. Produzir desejo é a única vocação do signo, em todos os sentidos em que isso se maquina. Muito bom isso. Bom, se bem entendi, é isso, né? Tá passando o carro provavelmente o carro do ovo aqui, né? Cara, esse trecho é muito bom. Produzir desejo é a única vocação do signo, em todos os sentidos em que isso se maquina. Acho que a introdução que foi feita aqui, modéstia à parte, foi interessante, apesar de, né, eu tenho um funcionamento acelerado meio esquizo, na explicação, meio obsessivo, falar a verdade, né? Esquizo só se for também na obsessividade. Mas aqui, produzir desejo é a única vocação do signo, em todos os sentidos em que isso se maquina, eu acho que a gente pode tirar 2 conclusões aqui. É uma dimensão do uso, é uma dimensão da apropriação, é uma dimensão do processo do desejo, quem traz a articulação dos signos, as representações, as imagens, os significados, as atualizações possíveis para as trocas. Esse é o primeiro ponto. Só se dá no jogo do desejo, só se dá numa pragmática, uma interpretação. Né? Não há nada de significante que não vai chegar em lugar nenhum. Assim. É uma interpretação que se atualiza, como sinônimo de atualização. Primeiro ponto, que essa é a lógica do produzir desejo é a única vocação do signo. Essa é a lógica da vocação do signo. Produzir interpretação no sentido de atualização. Né? Não só a interpretação de intelectual, mas de como isso se atualiza no real. Isso também é uma interpretação, de alguma maneira. Em segundo lugar, que esses signos não têm uma ordem hierárquica de maior, menor valor e de maior proximidade com a realidade ou não. Eles compõem a realidade a partir dessa teia, né? Extremamente diversa de signos que se entrecortam, que se cruzam, que se influenciam uns aos outros. Então, acho que essas são as 2 consequências que eu estou tirando desse parágrafo, que é muito doido, assim. Que é isso, né? Se há uma escrita aí, é uma escrita no próprio real. E não uma escrita que descreve o real, mas a escrita que constitui o real. A escrita dos códigos misturados e atualizados, interpretados, que constitui o real. Doideira. Vamos lá, vou conseguir fazer esse parágrafo. Incessantemente, começa um novo parágrafo. Essas cadeias são a sede de desligamentos em todas as direções. Há por toda parte esquisas que valem por si mesmas, mas que não se deve, sobretudo, tentar suprir. É esta, portanto, a segunda característica da máquina. Cortes e desligamentos que não se confundem com os cortes e extrações. Então aqui tem a parte obsessiva deles também, né? Então a primeira coisa que eles falaram foi, estão falando dos cortes, né? Dos funcionamentos. Depois das ligações, eles falam dos cortes, né? Então o primeiro tipo de corte que eles falam são os cortes e extrações, que é praticamente extração de fluxos corpóreos, né? Pelo menos que eu entendi, tipo o presunto e a máquina de cortar presunto, a boca e o seio, por exemplo, que depois esse leite vai da boca para as enzimas, para o estômago, encara as enzimas e por aí vai. Mas, para além desses cortes e extrações, há cortes e desligamentos. E aí vai. São o segundo lugar. Segunda característica da máquina. Estes, os códigos e desligamentos, incidem sobre os fluxos contínuos. Sacaram? Primeiro tem um negócio dos fluxos, e fluxo e código. E remetem aos objetos parciais. Aqueles dizem respeito às cadeias heterogêneas e procedem por segmentos destacáveis.
estoques móveis, como blocos ou tijolos voadores. Então, partículas de leite, partículas de sêmen, partículas de bile, etc, etc. Né? Primeiro que são os fluxos contínuos e objetos parciais. É preciso conceber cada tijolo como sendo emitido à distância e já preciso conceber cada tijolo, é preciso conceber cada tijolo como sendo emitido à distância e já composto por elementos heterogêneos, não só contendo uma inscrição feita de signos de alfabetos diferentes, mas também figuras, uma ou várias miudezas, talvez mesmo um cadáver. Tudo doido, né? Eu acho que é isso, né? Para além da coisa de um fluxo de leite se transmite, um fluxo de leite corre, um fluxo contínuo de leite corre do seio para a boca, é preciso pensar que, para além desse fluxo contínuo, material, desses tijolos, né? Já tem nessa inscrição, já tem nesse fluxo várias inscrições, vários códigos, mas são diversos, são múltiplos. Do tipo, a mãe que sente vontade, sente desejo, vou fechar aqui o alarme, sente desejo ou não de amamentar. A voz que acompanha a amamentação, o olhar do bebê que acompanha esse fluxo de leite. Tudo isso diz respeito de alguns códigos que já estão correndo nesse fluxo de leite. Mas, além disso, os códigos genéticos nas enzimas ainda vivas, por exemplo, do leite. Tudo isso são códigos a serem analisados. Tudo isso são... Aí que fala, tipo, as enzimas mortas, alguns cadáveres, talvez, nesse fluxo de leite também. Né? Alguns códigos possíveis nessa simples relação, por exemplo, de amamentação. Vamos lá. Eu vou fechar aqui, que eu acho que não falta muito. Ou vou ler só mais um pouquinho mesmo. A extração de fluxos implica o desligamento da cadeia. E os objetos parciais de produção supõem os estoques, ou os tijolos de registro, na coexistência e interação de todas as sínteses. Como haveria extração parcial de um fluxo sem desligamento fragmentário num código que informará o fluxo? Então, eles estão colocando essa dupla relação de corte, né? A extração e o desligamento. Dizíamos há pouco que o esquizo está no limite dos fluxos descodificados do desejo. Seria preciso entender também assim os códigos sociais, já que nestes um significante despótico esmaga todas as cadeias, as lineariza, as biounivociza e se serve dos tijolos como se fossem elementos imóveis, sempre desligando-os e os leva consigo, como se fossem elementos imóveis para uma muralha da China imperial. Então isso aqui tem um significante despótico, né? Eu acho que o significante despótico, ele tenta, nessa história aqui, amarrar esses blocos móveis, que é isso, né? Que são heterogêneos de fluxos. O leite nunca é só leite, é leite mais uma caralhada de coisa em conjunto ali. E a qualidade do leite varia muito. E a inúmero quantidade de códigos que joga nesse jogo da amamentação, por exemplo, no ato da interpretação da atualização da amamentação. Então é múltiplo, né? E o significante despótico, estão falando que, tipo assim, é como se você interpretasse, isso é meio comum, assim, numa certa psicanálise, né? Tipo, você amamentou ou você não amamentou? Como se fosse só esse problema. Amamentou muito, amamentou pouco, né? Como você amamentou, no máximo, assim, né? Perguntando, tipo assim, como se o ato de amamentar pudesse dizer, por exemplo, rapidamente, mas então amamentar significa doar-se. Essa mãe que seca, esse bebê que não mama, onde está a não ligação deles, por exemplo? Como se não houvesse esse significante despótico da amamentação, há um problema. É fácil interpretar de maneira rígida nesses blocos imóveis que formam a muralha da China. Então há uma não ligação, uma não conexão entre mãe e filho, sacou? Então essa é uma treta. Supor que esse significante leite signifique algo de maneira muito rígida, muito própria. Eu acho que isso que eles estão combatendo, assim, sendo que tem muitos códigos e muitos fluxos em jogo, na verdade. Heterogêneos desses fluxos em jogo. Bom, acho que dá para continuar um pouco. Vou. Mas o esquizo os destaca, sempre desliga-os e os leva consigo em todos os sentidos para reencontrar uma nova plurivocidade,
que é o código do desejo. Toda composição, assim como toda decomposição, se faz com tijolos móveis, diaquises e diáspases. Nota do tradutor: de um ponto de vista meramente linguístico, os dois termos implicam em grego a ideia de separar, fender. Dizia, aí volto ao texto, diaquises, diasquises e diáspases. Dizia monacal, 2 pontos. Seja o caso de uma lesão que se estende ao longo de fibras que a ligam a outras regiões e aí provoca, à distância, fenômenos incompreensíveis do ponto de vista puramente mecanicista, mas não maquínico. Seja o caso de uma perturbação da vida humoral que implica um desvio de energia nervosa e a instalação de direções quebradas, fragmentadas na esfera dos instintos. Bom, vou parar por aqui que eu tenho que fazer a lentilha, ainda tem tempinho para fazer essa fervura. Hoje são 3/6. Meio confuso, né? Essa parte é meio complicadinha mesmo. E eu queria saber se o... constativo monacal vai ser citado aqui na frente. Bom, então a gente vai continuar da página 60 na semana que vem, que eles estão falando de tijolos, né? Viraram pedreiros, grandes construtores aí do inconsciente. É isso, galera. Desculpa por me alongar aí, né? Mas não tem culpa aqui, né? Então fiquem com isso. Forte abraço, espero que vocês tenham gostado e quiserem participar ou trocar uma ideia, entre em contato. Valeu. Cara, eu esqueci de falar, se você está ouvindo agora, um grande amigo meu chamado Fred, o Frederico Lemos, eu acho que já foi citado aqui algumas vezes, ele está com um curso de introdução à esquizoanálise, começou essa terça, que foi dia 1º de junho, e é um grupo de estudo continuado que se pretende estudar o antiédipo em Platão. Então, se você gosta dessas paradas, conversa com o Fred, postei isso lá no Twitter, mas pode falar comigo também, ou procurar o Frederico Lemos, um cara muito competente, muito foda, e até me inspira também a ler o antiédipo e o Platão a estudar esquizoanálise. E é isso, é uma boa amizade, recomendo o grupo de estudo dele, que acho que acontece de maneira semanal. Para mais informações, pergunte a mim ou encontre com ele por aí, tá bom? Um forte abraço, galera, até a próxima. Merchandising no Para Acabar com Juízo.